Boa tarde, irmãos e irmãs em Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos, dando continuação ao estudo de João capítulo 4. Esse estudo ele vai ser colocado no YouTube já no meio da semana, do contrário das nossas reuniões síncronas que estamos fazendo todo sábado, devido ao fato que eu vou ter que realizar algumas provas no final de semana. Então não vai ser possível que a reunião seja feita no período que normalmente é. Então eu vou fazer uma continuação aqui, bem pequena. A gente vai estar olhando mais essa questão de quem são os judeus nessa reunião. E aí semana que vem, no sábado da semana que vem, a gente pode ou concluir toda essa questão do capítulo 4, ou então dar início a outro assunto. E aí no meio da semana também eu leio o restante dos versículos. Vamos ver, dependendo de quanto tempo der. Ok? Então, indo aqui para a continuação da nossa leitura, podemos ir para o versículo 22, que diz: Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Eu gostaria de focar um pouco nesse versículo, especialmente nesse termo, judeus. Por que Jesus diz que a salvação é dos judeus? Quem são os judeus? O que a Bíblia tem a dizer sobre este título? Quem são essas pessoas? E eu gostaria de dar até um pouco mais de atenção a esse versículo aqui, fazendo um próprio estudo somente tendo em consideração esse versículo aqui de João capítulo 4, devido ao fato do tanto de maus entendidos, o tanto de falsas doutrinas e contradições que diversos grupos religiosos ensinam a partir do que seria um judeu ou o que significa um judeu no Novo Testamento. Tudo bem? Então, tendo isso em mente, vamos para Êxodo capítulo 19, onde a gente vai poder começar a entender as origens desse termo, o que significa ser um judeu. Para a gente entender o que significa ser um judeu, a gente primeiro precisa entender quem é um hebreu. Os hebreus pode ser entendido como o povo descendente fisicamente de Abraão. Abraão, que veio da terra de Ur dos Caldeus, foi chamado por Deus para peregrinar na terra prometida, na terra que ele daria para a sua semente. Então Abraão passou a sua vida, grande parte da sua vida, nessas peregrinações, no qual ele teve o filho Isaque. E posteriormente, depois de Isaque, a gente tem Jacó. E a partir de Jacó, nós temos as 12 tribos de Israel. E a partir disso, o povo de Israel acabou indo para o Egito. Isso se dá por conta do cativeiro de José. Os irmãos de José venderam o irmão em escravidão. Teve uma grande fome na região. O povo foi para o Egito e permaneceu lá. Então, todo esse conjunto de pessoas que pode ser identificado como hebreus, descendentes de Abraão, não somente descendentes de Abraão, mas também descendentes de Isaque, não somente descendentes de Isaque, mas também descendentes de Jacó e posteriormente de seus 12 filhos. Esse grupo de pessoas pode ser entendido como os hebreus, que passaram também um tempo considerável no Egito. Chega um ponto em que Faraó começa a oprimir o povo descendente fisicamente de Abraão dentro do Egito. E Deus retira esse povo do Egito com mão forte, com braço estendido, com muitos milagres. É isso que caracteriza Êxodo. Basicamente, se a gente pudesse dizer, a coisa mais marcante de Êxodo é Deus trazendo o povo para fora do Egito. Tendo isso em mente, a gente tem também o início do que é conhecido como Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele não começa no primeiro capítulo de Gênesis, diferentemente do que muitas pessoas pensam. O Antigo Testamento ele se inicia em meados de Êxodo capítulo 19 até o capítulo 24, que é onde Deus começa a conversar com esse povo que foi redimido do Egito, desse povo descendente fisicamente de Abraão, Isaque, Jacó, acerca desse pacto que seria feito, desse testamento que seria feito.
E a partir disso a gente vai para Êxodo capítulo 19. E Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim dirás à casa de Jacó, e falarás aos filhos de Israel. Israel seria outro nome para Jacó. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se é muito importante a gente entender o que está sendo falado. Se vós obedeceis a minha voz, e guardais o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar acima de todos os povos, pois toda a terra é minha. E sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Santo quer dizer separado. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, qual era a vontade de Deus? Qual era a proposta de Deus para os filhos de Israel? Se eles obedecessem a sua voz, se eles guardassem o seu pacto, então eles seriam seu tesouro peculiar. Então eles seriam seu povo escolhido. Então eles seriam essa nação santa. Porém, necessitaria que primeiro eles obedecessem à voz de Deus. E o que foi dito? Qual foi a resposta do povo diante do que Deus disse? E Moisés veio e chamou os anciãos do povo, e colocou diante de suas faces todas essas palavras que o Senhor lhe ordenara. E todo o povo respondeu unido e disse: Tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés retornou ao Senhor com as palavras do povo. E aí vai seguindo então as palavras desse testemunho, desse pacto no qual Deus vai falando os 10 mandamentos e também outros mandamentos acerca de pena de morte, acerca de punições para roubo, por exemplo, regras morais, leis sacerdotais, leis cerimoniais e tudo o que caracteriza que conhecemos como Antigo Testamento. Ok? Então a gente tinha esse aspecto em que Deus se aproximou desse povo, em que o Senhor se aproximou dessa nação, os redimiu do Egito e os chamou para serem uma nação santa. E eles aceitaram. É importante a gente entender também que para ser parte dessa nação, para ser parte desse povo peculiar, você não necessariamente precisaria ser descendente físico de Abraão. Você não necessariamente precisaria ser um nativo fisicamente, assim, dessa etnia, vamos colocar nessas palavras, essa descendência genética. É possível que um estrangeiro se tornasse parte dessa nação. Êxodo capítulo 12, anterior ainda ao que a gente acabou de ler no capítulo 19, diz: E quando um estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que todo homem seja circuncidado, e depois que ele se aproxime e a celebre. E ele será como aquele que é nascido na terra, porquanto nenhum incircuncidado comerá dela. Uma lei haverá para o que é nascido na terra e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E a gente pode mencionar algumas figuras na Bíblia notáveis que, por mais que fossem estrangeiros, fizeram parte da nação de Israel, ao ponto que alguns tiveram até mais destaque e ações mais positivas do que aqueles que eram nativos, do que aqueles que eram descendentes fisicamente de Abraão. Um exemplo desse é o próprio Urias, o Eteu. Outro exemplo também é Caleb. E a gente tem até um livro da Bíblia que leva o nome de uma mulher moabita, uma mulher estrangeira, que é Ruth. A gente também pode mencionar Raabe, a prostituta, que também acabou fazendo parte da nação de Israel, mesmo sendo uma pessoa que era de fora. Mesmo sendo uma pessoa que era de fora no sentido físico, no sentido de um laço familiar, genético, carnal. Tudo bem? A partir disso, a gente começa a entender de onde veio o termo judeu. Um dos primeiros momentos onde a gente pode encontrar essa denominação, essa nomenclatura sendo utilizada, é em 2 Reis, capítulo 16. Como a gente viu na reunião passada, eu vou até fazer um breve retorno aqui, a gente aprendeu quem são os samaritanos, né? Da onde veio essa nação de Israel, da onde veio essa questão da capital de Samaria, essa divisão dos reinos que veio a partir, então, após o reinado de Salomão, com Jeroboão,
e também o que acabou levando para o seu cativo, o cativeiro de Israel e sua destruição, envolvendo então uma grande parte das tribos de Israel, envolvendo uma grande parte desse povo. Então, assim como nessa divisão do reino, assim como nessa divisão dessas 12 tribos, a gente teve o reino de Israel, que tinha por capital Samaria, nós também tivemos o reino de Judá, que por capital tinha Jerusalém. Então, a partir de Judá, nós temos os judeus. E o interessante de 2 Reis capítulo 16 é que até demonstra o reino de Israel, o rei de Israel, atacando, indo contra Jerusalém, indo contra os judeus. Então tem os israelitas, os israelenses, atacando os judeus. Que para os dias de hoje, se a gente for tomar em consideração como esses termos são utilizados nos dias de hoje, pode parecer muito diferente, né? Muito contraditório até. Poxa, mas os judeus não são aqueles que são de Israel. Como que funciona isso? Então, se a gente entende o contexto bíblico, se a gente deixa de lado um pouco essa questão do que significam esses termos nos dias de hoje, fica mais claro essa resposta de quem são os judeus. Então, 2 Reis capítulo 16 diz: Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, até Jerusalém para guerrear. E eles sitiaram Acás, mas não conseguiram vencer. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, recuperou Elate para a Síria e conduziu os judeus de Elate. E os sírios vieram para Elate e habitaram ali até este dia. Então a gente tem esse período aqui envolvendo guerras, conflitos entre o rei da Síria, entre o rei de Israel e entre os judeus, o povo de Judá, o povo de Jerusalém. É daí que vem essa questão do termo dos judeus. Então qual que era a premissa toda, só recapitulando aqui, do Antigo Testamento? O povo obedeceria à voz do Senhor, o povo guardaria o pacto de Deus e a partir disso eles seriam um tesouro peculiar. Essa é a premissa do Antigo Testamento. Porém, eu pergunto, ainda mais considerando que a gente teve o reinado de Israel sendo levado cativo, que era composto por grande parte desse povo, por que eles foram levados cativos? Por que houve o cativeiro da Síria para o reino de Israel e o cativeiro da Babilônia para o reino de Jerusalém? Por que houve essa destruição completa, no sentido de que por um momento foi deixada vazia, sem habitante a região? Eu não digo que toda a população foi morta ou dizimada, mas eles foram retirados de suas terras. Eles foram retirados daquela nação física, espalhados para todos os cantos do mundo. Por que isso aconteceu? Porque eles se rebelaram contra Deus. Porque eles quebraram, eles transgrediram o pacto de Deus. Então não foi que Deus mentiu, os enganou ou foi contra eles maliciosamente de maneira alguma. O que aconteceu foi que o povo de Israel, que se rebelou, que se endureceu contra Deus, quebrou o pacto, anulando assim, então, o Antigo Testamento. E se a gente ler Hebreus capítulo 8, a gente consegue entender bem como que tudo isso aconteceu. Versículo 6, falando aqui de Cristo. Mas agora ele alcançou um ministério mais excelente, quanto também é o mediador de um melhor pacto, que foi estabelecido sobre melhores promessas. Porquanto, se o primeiro pacto fora sem defeito, nenhum lugar se teria buscado para o segundo. Poxa, então o Antigo Testamento tinha defeito? Esse defeito, essa falha era com Deus? Não. E achando falta neles. O erro foi do povo de Israel. Eles que transgrediram, se rebelaram, se endureceram contra Deus, buscaram outros deuses, sacrificaram seus filhos ao fogo. Atacaram e perseguiram os profetas que eram enviados a eles. Achando falta neles, ele diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. E essa promessa a gente vê ela presente tanto em Jeremias quanto também em Ezequiel. Essas menções a um novo testamento, a um novo pacto. E esse pacto ele está grandemente associado com Cristo. Porque enquanto o Antigo Testamento está associado com o aspergir do sangue, o sacrifício de animais, o Novo Testamento está associado com o aspergir, com o sacrifício de Cristo. O aspergir do sangue de Cristo e seu sacrifício na cruz. Não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão,
para guiá-los para fora da terra do Egito. Pois não permaneceram em meu pacto, e eu não mais os considerei, diz o Senhor. Então eles quebraram o Antigo Testamento e fizeram com que esse fosse anulado. Fosse achado falta neles. Eles não permaneceram em seu pacto e Deus não mais os considerou. Eles não eram mais considerados o povo santo. O povo que era esse tesouro peculiar. Porque eles escolheram transgredir. Porque este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Eu serei para eles um Deus e eles serão para mim um povo. E eles não ensinarão cada homem a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, do menor até o maior. Porque serei misericordioso para com suas injustiças, e de seus pecados, e de suas iniquidades, não me lembrarei mais. Assim ele diz, um novo pacto. Ele tornou o primeiro velho. Por que a gente fala o Antigo Testamento, ou o Velho Testamento? Por conta do novo pacto. Ora, o que se deteriora e envelhece está pronto para desaparecer. A gente precisa entender também que o Antigo Testamento acabou. Foi colocado um ponto final dele, ele se encerrou. Não existe isso do Antigo Testamento estar em vigor juntamente com o Antigo. Que até o dia de hoje existe um grupo de pessoas que está dentro do Antigo Testamento e um outro grupo de pessoas que está junto do Novo. Muitos zionistas e, de certa forma, também muito presente em igrejas evangélicas, essa noção de que os judeus ainda são o povo de Deus. Os judeus, no contexto assim, dessas pessoas que se dizem ser da descendência de Abraão, essas pessoas que se dizem ser praticantes do judaísmo, essas pessoas não são o povo de Deus. Eles tinham requerimentos para serem o povo de Deus, que envolvia circuncisão, como a gente vê em Êxodo capítulo 12, que envolvia obedecer à lei de Deus, como a gente viu em Êxodo capítulo 19, e acima de tudo também envolvia servir a Deus e não a outros deuses. O Deus do judaísmo não é o mesmo Deus da Bíblia. O Deus do judaísmo não é o mesmo Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é o mesmo Deus do cristianismo. É diferente. E a gente precisa entender isso. Então, o Antigo Testamento se encerrou e o Novo veio com a morte de Cristo, no qual há a promessa de que a lei de Deus estaria em nossa mente, em nosso coração, o Espírito de Deus estaria dentro de nós. Deus seria para nós um Deus. E qualquer pessoa que faz parte desse Novo Testamento se torna o povo de Deus. E olha que interessante, diferentemente do Antigo, você não precisa mais ensinar cada homem o seu próximo. Conhece o Senhor. Conhecei ao Senhor. Aprendei sobre o Senhor. Por quê? Porque todo mundo que é parte do Novo Testamento ouviu o Evangelho, creu e foi salvo. Então essa pessoa ela já conhece pelo menos um pouco, no contexto de pelo menos ela sabe da Trindade, ela sabe quem Cristo é. Então ela não é como se ela fosse uma pessoa não salva, que não tem noção alguma de quem Deus é. Diferentemente do Antigo, no qual, por exemplo, uma criança que ainda era muito jovem para entender a diferença entre o bem e o mal, mas que ainda fazia parte dos descendentes de Abraão, ainda fazia parte desse povo que saiu do Egito, ele fazia parte do Antigo Testamento. Ele fazia parte daquela nação, daquele povo peculiar que Deus redimiu. Então pode ser que, eventualmente, ele acabasse servindo a outros deuses. E é isso que a gente vê bastante. Não era todo mundo que fazia parte do povo escolhido, do povo separado, que era sinônimo de ser um filho de Deus. Não era todo mundo que era salvo. A gente tinha pessoas lá que serviram a outros deuses. Foi o motivo do cativeiro, foi o motivo de todas essas punições. Então, havia pessoas que não conheciam o Senhor dentro do Antigo Testamento, desse povo, dessa nação que fazia parte do Antigo Testamento. Eles estavam quebrando os mandamentos do Antigo Testamento. Eles estavam quebrando as condições do pacto. E foi o que levou a essa dissolução. Então, a gente precisa entender também o contexto do judeu espiritual. E aqui vamos fazer uma breve leitura novamente de João capítulo 4. Porque Jesus diz no versículo 22 que a salvação é dos judeus. E esses judeus não são aqueles que são descendentes de Abraão fisicamente. Esses judeus que Jesus está se referindo não são aqueles que simplesmente nasceram na nação, são nativos da nação de Israel. Não. Esses judeus são
os judeus que adoram Deus em verdade e em justiça. Olha o que a Bíblia diz no versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: Eu o sou, o que fala contigo. Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, que vem nos trazer a possibilidade de entrarmos no Novo Testamento. E a gente precisa entender que essa noção de um judeu espiritual, esse contexto de um judeu interior, ele estava presente até mesmo dentro do Antigo Testamento. Olha o que a Bíblia diz em Esther capítulo 8. Os judeus tinham luz e alegria e regozijo e honra. E vale a pena mencionar que isso aqui foi depois do cativeiro da Babilônia e antes do povo retornar para a terra prometida. Ou seja, a nação física de Jerusalém, de Judá, não estava presente naquele momento. Ainda estava dentro do cativeiro, pelo menos a nação toda não tinha retornado ainda da mesma maneira como era, como a gente leu, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 16. A gente está falando aqui de um povo em que ainda se encontra espalhado. Esther ainda se encontra espalhada. Claro, o povo começou a retornar depois com Neemias, com Esdras, mas quando a gente está se referindo aqui a esses judeus, a gente está falando de judeus por todo o mundo, por todo o reino de Ahasueros. É importante a gente entender isso. Versículo 17. E em toda a província e em toda a cidade onde chegou o mandamento do rei e o seu decreto, os judeus tiveram alegria e contentamento, um banquete e um bom dia. Por isso está falando em todas as cidades, em todas as províncias. A gente não está falando de uma nação física onde todos os judeus estão reunidos. Eles estavam espalhados ainda nesse momento. E muitos do povo da terra, se referindo a todas essas nações no qual os judeus estavam espalhados, se tornaram judeus. Porque o medo dos judeus lhe sobreveio. Agora isso está falando aqui de pessoas que foram se tornar parte dessa nação, todo mundo foi para o mesmo local da nação física? Não. Como eu acabei de falar, o povo estava espalhado. A gente não está falando do mesmo contexto de uma nação física reunindo todos esses judeus. Isso daqui é num contexto espiritual. Fica mais absurdo ainda quando a pessoa tenta levar em consideração, quando a pessoa tenta dizer que o termo judeu é um termo étnico. Ah, não, tem a etnia dos europeus, a etnia dos africanos, a etnia dos asiáticos e a etnia dos judeus. Como que alguém muda a etnia dela? Isso é impossível. A Bíblia até fala disso. Pode um leopardo mudar as suas pintas, pode um etíope mudar a sua cor. Então, como que alguém vai mudar a etnia dele? Não tem como. Ser judeu não é uma etnia. Nesse contexto aqui, a gente está falando dos judeus espirituais, dessa religião do Antigo Testamento de pessoas que serviam e temiam a Deus. Por quê? Cristo ainda não tinha se manifestado, Cristo ainda não tinha morrido na cruz. O termo cristão só veio lá em meados de Atos, em Atos dos Apóstolos. Posteriormente que veio esse termo. Então, como se chamava uma pessoa antes de Cristo que acreditava que o Messias viria, que acreditava no Filho de Deus, que acreditava na Trindade, que acreditava que a salvação era somente pela fé, que acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus? Judeu. Esse era o termo utilizado. Hoje em dia, outras pessoas utilizam esse termo de judeu, e a gente vai ver isso também. Mas enfim, entenda esse contexto. O que é uma pessoa se tornar judeu? É uma pessoa se converter. É uma pessoa se tornar salva. Então, não é uma questão étnica, e a gente também não está falando aqui de uma questão regional, é uma questão espiritual. Por isso que em Romanos capítulo 2 é dito, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é esta circuncisão. A gente não ouviu falar de circuncisão? Que é exteriormente na carne. Mais importante do que ser um membro físico da nação de Israel, é importante você ser um judeu interior. É importante você ter a circuncisão no coração. Mas é judeu o que é no interior. E a circuncisão é a do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não é de homens, mas de Deus.
Muitas vezes na Bíblia a gente vê Deus se referindo a essa nação física de Israel como incircuncisos de coração, como incircuncisos de ouvido. Então, por mais que na carne eles fossem circuncidados, espiritualmente eles não eram. E o mais importante é o espiritual, sempre, do que o carnal. É muito mais importante você ser um judeu no interior do que um descendente de Abraão, do que um hebreu, do que alguém da nação de Israel fisicamente. Porque muitas dessas pessoas que eram descendentes de Abraão fisicamente morreram e foram para o inferno. Porque não acreditaram em Cristo. Porque não foram salvos. Porque por mais que fossem circuncisos na carne, não tinham circuncisão no coração. E tem até também uma simbologia muito legal que a gente pode ver em Êxodo capítulo 12, que é que para as pessoas terem acesso à Páscoa, e a Páscoa aqui seria esse cordeiro que seria morto, o sangue dele seria colocado na porta, para proteger dessa destruição que viria nessa última praga dos primogênitos no Egito. E as pessoas deveriam comer esse cordeiro assado, queimado no fogo. E posteriormente, depois que se passasse a noite, esse cordeiro deveria ser totalmente queimado no fogo, totalmente consumido pelas chamas. A Páscoa, assim como todos os sacrifícios de animais na Bíblia, representam o sacrifício de Cristo. A Páscoa mais que todos. O simbolismo mais forte, eu diria, seria a Páscoa. E o que as pessoas precisam fazer para ter acesso à Páscoa? Segundo Êxodo capítulo 12. Ser circuncidado fisicamente. Para ter acesso a esse alimento físico. O que a pessoa precisa fazer para ter acesso ao sacrifício de Cristo? Falando aqui de uma questão espiritual. Ela precisa ser circuncidada no coração. Vejamos como que o físico representa o espiritual. O carnal representa essa questão de salvação extremamente importante. O dia sabático também tinha representações espirituais. O sacrifício de animais, como eu mencionei, tinha muitas representações espirituais. E o físico, o material, o carnal, ele sempre representa esse espiritual. A gente pode ver isso também em Gálatas capítulo 3 e capítulo 4. Gálatas capítulo 3 diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Não importa para Deus, na salvação, na questão de vida eterna, na questão de você ser um filho de Deus, se você é descendente de Abraão ou não, fisicamente. Se você é americano, se você é da Inglaterra, se você é australiano, se você é africano, se você é da Colômbia, se você é idoso, se você é homem, se você é mulher, se você é escravo, se você é livre. O que importa é se você é filho de Deus ou não, se você crê ou não em Cristo Jesus. Se você é um judeu interior ou não, se você foi circuncidado no coração ou não. E se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Não somente se a pessoa é salva, ela é um judeu interior, mas ela também é da semente de Abraão segundo a promessa. Poxa, como assim? Nossa, mas isso não faz sentido. Você tem que ser literalmente descendente físico para ser herdeiro da promessa. Vamos considerar por um momento Ismael, o primeiro filho de Abraão, com Agar. Ele foi um filho segundo a promessa? Ele recebeu a herança juntamente com Isaac? Não. Vamos considerar por um momento Esaú, filho de Isaac, irmão de Jacó. Foram gêmeos ainda, nasceram juntos. Esaú foi herdeiro das promessas juntamente com Jacó? Não. Porque o importante não é o físico, não é o material, não é o carnal, mas o espiritual. Isso é extremamente claro por toda a Bíblia. Deus não é respeitador de pessoas. Deus não vai julgar alguém ser melhor do que outro por conta de quem ele é filho, de quem ela é filha. Gálatas capítulo 4 diz: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro de mulher livre. Mas aquele que nasceu da escrava nasceu segundo a carne, isso é Ismael. E aquele que nasceu da mulher livre, Isaac. Livre nasceu da promessa.
tais coisas são uma alegoria. Isso não quer dizer que elas não aconteceram de verdade. Aconteceram, isso é história, isso é fato. Mas também serve como um simbolismo, como uma alegoria. Assim como a Páscoa também acontecia de fato e era uma alegoria. Pois estes são os dois pactos, os dois testamentos. O do Monte Sinai, que gerou para a escravidão, que é Agar. Porque Agar é o Monte Sinai na Arábia e correspondente a Jerusalém atual, que está em cativeiro com seus filhos. Vejamos o que a Bíblia diz. Que o primeiro pacto do Antigo Testamento gerou para a escravidão. Por quê? Existe alguma pessoa que consegue cumprir toda a lei de Deus e não pecar nunca? Algum ser humano comum? Não. Porque todos pecaram e são privados da glória de Deus. Somente em Jesus Cristo, Deus que se fez homem, ele conseguiu viver uma vida perfeita. Então, o primeiro pacto, ele nos mostra a maldição, ele nos mostra a punição que vem pelo pecado, a condenação, a escravidão. Porque nenhum homem consegue cumpri-lo. Nenhum homem consegue viver uma vida perfeita. Mas não é assim com o segundo pacto. O segundo pacto não gera escravidão. O segundo testamento, o Novo Testamento, não gera escravidão. Porque Agar, como eu já li aqui, então indo aqui para o versículo 26. Mas a Jerusalém que está lá no alto é livre e a mãe de todos nós. Vejamos como tem uma Jerusalém física atual e uma Jerusalém espiritual. Uma nova Jerusalém, uma cidade no céu, lá no alto, livre. Porquanto está escrito, alegra-te, tu estéril que não tens. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, pois a desolada tem muito mais filhos do que aquela que tem o marido. Agora nós, irmãos, como Isaque o foi, somos os filhos da promessa. Como naquele tempo, aquele que era nascido segundo a carne perseguiu o que havia nascido do Espírito, o mesmo se dá hoje. Assim como Ismael perseguia Isaque, assim os judeus perseguiram por muito e muito tempo a Igreja de Cristo. E até hoje tem também combates, censuras a partir dos judeus, a partir daqueles que se dizem judeus, que se dizem ser da semente de Abraão, com relação aos cristãos, com relação aos verdadeiros filhos da promessa. Todavia, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque o filho da mulher escrava não será herdeiro com o filho da mulher livre. Aquelas pessoas que não acreditam em Cristo, aquelas pessoas que não são filhos de Deus, aquelas pessoas que não são judeus interiores, que não são filhos de segundo a promessa, aqueles que não são filhos da semente de Abraão, segundo a promessa, não vão ser herdeiros com o filho da mulher livre. Não existe isso de que o Antigo e o Novo Testamento estão juntos. Olha o que a gente acabou de ler no próprio versículo 8. Ora, o que se deteriora e envelhece está pronto para desaparecer. O Antigo Testamento desapareceu. De fato, muitas das leis ainda estão presentes. Muitas das leis continuaram no Novo Testamento. Leis morais, de certo e errado, e leis judiciais. As leis cerimoniais foram embora, como sacrifício de animais, dia sabático, porque foram cumpridas. O simbolismo delas foi encerrado, foi finalizado em Cristo. Eles estavam em vigor até o tempo da reforma. Porém, é importante a gente entender que não existe isso de Antigo Testamento e Novo Testamento junto, até os dias atuais. Em 2022, os judeus ainda são o povo de Deus. Não. Não são. Os judeus espirituais, sim. Os judeus interiores, sim. Novamente, vou ler o versículo 31. Assim, então, irmãos, nós não somos filhos da mulher escrava, mas sim da que é livre. Portanto, tendo entendido isso, vamos ver o que a Bíblia diz então para aquelas pessoas que são descendentes físicas de Abraão, aquelas pessoas que são hebreus, aquelas pessoas que são da nação de Israel fisicamente. Mateus capítulo 3, versículo 8. Dai, pois, frutos dignos de arrependimento, e não penseis em dizer dentro de vós mesmos, temos a Abraão por nosso pai, pois eu vos digo que Deus pode destas pedras levantar filhos a Abraão. Olha o que João, o Batista, movido pelo Espírito Santo, diz. Dessas pedras, Deus pode levantar filhos a Abraão. Olha o quão insignificante é. Se você é um grego, se você é escravo, se você é livre, se você é judeu, se você é homem, se você é mulher fisicamente, nada disso importa em relação à sua salvação. Hebreus capítulo 4 diz, portanto, temamos, a fim de que a promessa deixada para nós de entrar em seu repouso não exclua nenhum de vós,
Porque para nós o Evangelho foi pregado, assim também como a eles. O Evangelho foi pregado para eles. Os profetas foram enviados. Os profetas avisaram, madrugaram, pregando a palavra de Deus. Mas a palavra pregada não lhes serviu. Por que motivo? Não estando esta misturada com a fé daqueles que a ouviram. A falta foi neles, a culpa foi deles. E todos esses judeus, todos esses descendentes físicos de Abraão, que ouviram o Evangelho e não creram, estão no inferno nos dias de hoje. Porque sem Cristo, nada adianta. É impossível ser justificado pelas obras da lei. A salvação vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. A salvação é pela fé. A salvação não é baseada nas nossas boas ações, na nossa própria justiça. As nossas próprias justiças são como trapos imundos. E por mais que o Evangelho foi pregado para muitos deles, muitos não creram. Então eu concluo aqui com o último ponto. E essas pessoas que nos dias atuais dizem que o Antigo Testamento está em rigor, que eles são judeus, que eles são da semente de Abraão, por mais que eles não conseguem provar, porque é tanto tempo atrás, sem contar com os cativeiros, o quanto que eles foram espalhados, que é impossível você traçar 100% sem sombra de dúvida a sua descendência física Abraão. Todo mundo, todo ser humano deve ter um pouquinho de DNA de Abraão nesse contexto, nessa visão genética. Por mais que essas pessoas não conseguem provar, por mais que essas pessoas neguem várias e várias partes do Antigo Testamento, não acreditam na Trindade, não acreditam que a salvação é pela fé, em muitos casos falam que nem sequer nem céu nem inferno existam, negam a ideia de que o Messias é Deus, de que ele é filho de Deus, falam todo tipo de blasfêmia e heresia, mas ainda assim se chamam de judeus, mas ainda assim se dizem ser o povo escolhido. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2 acerca dessas pessoas: eu conheço as suas obras e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então, irmãos e irmãs, nos dias atuais, no período de 2022, desde a época em que Apocalipse foi escrito, a gente já tinha esse grupo de pessoas que se chamam judeus, se dizem ser judeus, mas não são judeus espirituais, não são judeus no interior. A salvação não pertence a eles, como Cristo disse, que a salvação é dos judeus de fato, do judeu interior, de fato, do filho da promessa, de fato, da semente de Abraão, segundo a promessa. Então, para a gente concluir, existe, então, basicamente 3 tipos de judeus. Existe esse primeiro judeu, que seria essa nação de Judá, que veio a partir dessa separação de Israel, que muitas vezes pode ser entendido como sinônimo de hebreu, a gente aprendeu quem são os hebreus, em alguns casos serve como sinônimo. O outro caso é o judeu interior, é o judeu do qual pertence a salvação, é o judeu que é filho da promessa, é o judeu que é da semente de Abraão, em Cristo, que são os cristãos, tanto no contexto de Esther, que são os cristãos pré-Cristo, Cristo ainda não tinha se revelado, o nome Jesus Cristo ainda não tinha sido manifesto, então essas pessoas não se chamavam de cristãos, mas elas acreditam basicamente nas mesmas coisas que a gente acredita hoje, que são as pessoas que são os filhos de Deus, que adoram a Deus em verdade e em justiça. E o último grupo, que é o atual, que eles se dizem uma etno-religião, eles tentam traçar um pouco para essa questão de etnia, como a gente viu, não faz sentido nenhum, mas ainda assim eles tentam trazer por conta de costumes e a cultura que eles foram desenvolvendo por conta dos anos, que são os que se chamam de judeus nos dias de hoje, praticantes do judaísmo, que confiam mais no Talmud e nas suas regras do que no Torá, do que na palavra de Deus. Esse grupo, que parece muito com os fariseus, é o que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 2, a sinagoga de Satanás. Se dizem judeus e não são. Não são salvos, não fazem parte do Antigo Testamento, não são o povo de Deus. São pessoas não salvas que nós precisamos alcançar com o Evangelho. E eu te digo que são um grupo muito difícil de ser atingido, muito difícil de ser alcançado.
A gente vê que constantemente eles são um grupo que estão perseguindo os cristãos. Então isso já demonstra já uma tendência muito grande de ser contrário à palavra de Deus, de perseguir a palavra de Deus. Mas não quer dizer que é impossível salvar os judeus, pregar o evangelho para eles. Em nenhum momento eu, João Vitor, odeio qualquer praticante do judaísmo, qualquer praticante do islamismo, qualquer católico, qualquer presbiteriano, qualquer calvinista, qualquer protestante, qualquer pessoa que é um ateu, que é de uma religião diferente da minha. Eu não odeio nenhuma dessas pessoas por serem de religiões diferentes. O que eu odeio é o judaísmo. O que eu odeio é o islamismo. O que eu odeio é o catolicismo. O que eu odeio é toda a falsa religião que ensina um outro Cristo, um outro evangelho e que está levando pessoas para o inferno. E o judaísmo é um exemplo disso. Fazendo com que essas pessoas confiem no fato de elas serem, entre aspas, semente de Abraão. Temos Abraão por nosso pai. É o que eles dizem. Mas no fato, eles estão extremamente perdidos. E eles vão para o inferno, caso o evangelho que eles estão ouvindo não seja misturado com a fé. Então, irmãos e irmãs, esses são os judeus. Foi até que um vídeo consideravelmente longo, só nesses 2 pontos. Mas espero que tenha ficado claro tanto a diferença do Antigo para o Novo Testamento, quem foram esse primeiro povo que Deus teve contato, por que o Antigo Testamento acabou, por que o Novo surgiu e por que a gente não pode dizer que ambos estão em vigor ao mesmo tempo. E também, novamente, espero que tenha ficado bem evidente por que Jesus disse que a salvação é dos judeus, é do judeu interior. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado aqui por estarem acompanhando e assistindo. Tenham um bom dia e até mais.